A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir também o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Estamos abertos de segunda a quinta-feira, de 13h30 às 16 horas, com o seu bazar funcionando. Roupas novas, seminovas, lavadas, passadas, por um precinho muito irrisório. Então venha para cá comprar sua roupa, ou comprar um calçado também, livros da codificação, outros livros como romances. Prestigie o nosso bazar. Mais uma vez eu convido também os queridos irmãos para o nosso teatro, que acontecerá dia 28, próximo à Rua dos Hibiscos, Terra do Comendador, bairro Filgueiras. 8h30, café da manhã. 9h, prece inicial com Guilherme Malta. 9h15, musical. Bruno, Alexandre e Anderson. Voz e violão, Gerôncio Almeida. 10h, palestra Armando Falcone. 11h, meditação, William Gonçalves e Lede Leopoldina. 11h30, Teatro Colônia Alvorada Nova, dirigido pela nossa querida Ivanise Gávio. Eu faço parte como ator, meu primeiro trabalho, por isso eu estou convidando também aqui no ar. 12h, coral, Amigos do Espiritismo, sob a regência da nossa querida Magali Nazaré, também faço parte do coral, esse coral Amigos do Espiritismo, e 12h30, encerramento com o almoço. Então estão todos convidados, isso vai ser num domingo pela manhã, dia 28, mais uma vez, Rua dos Hibiscos, número 3, Terra do Comendador, Filgueiras. Compareça. Eu recebo carinhosamente no programa minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, com muito amor no coração, para estudarmos aqui o Evangelho de Jesus. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre os novos samaritanos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 999387699 e o e-mail oespiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, preciso de um ânimo consolador, vigoroso, que me preencha o ser e não me deixe abater frente às dificuldades. A falta de ânimo traz-me ideias destrutivas, leva-me ao cansaço, à desilusão, ao nada. Quando o ânimo chega, é como uma luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança, antes submissa e derrotada, reergue-se, rasgando os véus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustentes o meu otimismo nas lutas da vida e levantes
o meu espírito para manter boa e constante disposição. Vou ao máximo nas minhas capacidades. E conheço desde agora que sou possuidora de uma força íntima poderosa e eu faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre e comunicativa. Obrigada, meu Deus. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando os novos samaritanos. Quem ainda não caiu nos resvaladouros do erro? Uma pergunta interessante, é quem nunca errou? Somos criaturas frágeis, imperfeitas, sempre cometemos erros. Quem ainda não se viu forçado a reerguer-se de muitas quedas, puxa, durante a nossa vida, meus queridos irmãos, quantas quedas tomamos, né? Tange as fibras do coração e estende a indulgência, servindo aos companheiros que o açoite da provação flagela e vergasta. Ei-los que surgem por toda parte. O doente recluso no manicômio, expirando a míngua de luz no crepúsculo da existência. A jovem acidentada cujos olhos empalidece para não mais fitarem o azul do céu. O moço que ostenta a saúde, a brincar-lhe no corpo, e a irreflexão, a empurrar-lhe a alma para os antros do vício. Quantos jovens com saúde total que entram no mundo dos vícios e se destroem em pouco tempo, né? Eu, certa feita, comentei isso com um amigo, ele falou: lembra de fulano de tal? Sim, forte e tal. Pois é, se você vê-lo, não vai conhecê-lo, reconhecê-lo, porque entrou no mundo das drogas e agora está lá, cadavérico, se autodestrói. A mulher que resume ao mesmo tempo a ternura de 1000 mãezinhas ao enlaçar o filhinho amado e enfermo, desfalecente e já sem força para chorar. Quantas provações nós enfrentamos aqui enquanto encarnados, né, meus queridos irmãos? Este mundo de provas e expiações. O homem de passo errante que se estira no cansaço sobre passeios e bancos da via pública, tentando conciliar o sono sem sonhos do supremo infortúnio. O dia que o homem perder seus sonhos, a vida perde o sentido. Imagina essa situação, deitado num banco de praça, muitas vezes à noite fria, sem ter esperanças de dias melhores. Por isso que nós temos que ter compaixão. O cultivador do solo, preso a dores antigas e que não troca de vestimenta há vários meses de intensa luta. A dama elegante e bela que traz o coração repleto de enganos sob o colo estrelado de joias. E quantas jovens, né? E também jovens se perdem, às vezes no mundo dos sexos, desenfreado, ganhando quantia vultuosa, mas se autodestruindo. Um dia a conta chega para todos, né? Mas mesmo assim não nos cabe o julgamento. Imagina você vivendo tais situações. O ébrio de olhar sem brilho e de lábios sem cor, que avança para o sepulcro, cambaleando ao soluço dos filhos entregues à ignorância e à necessidade. Quantos pais de família, né, que deixam seus filhos passando dificuldades e se embriagam dia e noite, caminhando para o túmulo, porque está destruindo, né, está se matando aos poucos. A velhinha encarquilhada que ainda busca cozer farrapos de velhos sonhos. O sentenciado infeliz, cuja consolação é somente ouvir a orquestra dos passarinhos sob as telhas do cárcere, tira a liberdade do homem, tirou sua vida, não? Construindo bem sem alarde no sublime anonimato do amor fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos em plena vida de hoje. Com responsabilidade também, né? Quantas necessidades que nossos irmãos enfrentam e que nós, porque conhecemos um pouquinho mais a vida sobre a terra, que é a vida além da vida, temos ainda a responsabilidade maior.
de compreendê-los com mais facilidade. Não somos melhores nem superiores, apenas por termos um conhecimento maior, também aumenta a nossa responsabilidade, tal como Cristo disse: quanto mais a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então isso aqui é para todos os espiritistas. Sejam bons samaritanos, porque vocês que estão nos ouvindo agora, que militam no meio espírita, sabem, né, das próximas encarnações desses irmãos que estão se perdendo. Desencarna por cirrose hepática. O que vai acontecer? Na próxima vinda à Terra, vai renascer uma criança com cirrose. Ah, mas como pode ser isso? A criança recém-nascida, nunca bebeu, nunca fumou. Querida irmã aqui, Isa Rita, o filho desencarnou, recém-nascido, e 3 meses ele desencarnou com cirrose hepática. Certamente fez mau uso, infelizmente, né, do excesso de álcool na encarnação anterior. Então nós temos que pensar muito no futuro. Nós somos meros usufrutuários. Estamos utilizando essa carcaça que Deus nos emprestou para locomovermos aqui enquanto encarnados. Temos que cuidar dela. Temos responsabilidade sobre o nosso corpo. Não estou dizendo que você tem que ficar malhando todos os dias. Não, não é isso. Parabéns para aqueles que fazem, mas não é isso. É você cuidar, não intoxicá-lo, entendeu? Porque é um empréstimo temporário. Embora humildes e pequeninos, mas convictos de que desfrutamos a eternidade na qual já podemos viver felizes. Sigamos a Jesus, o excelso timoneiro, acompanhando a marcha gloriosa de suor e de luta em que porfiam incansavelmente os nossos benfeitores abnegados, os espíritos de escol. Então, meus queridos, pensemos bem. E um conselho que eu dou aqui, como experiência própria: problemas todos temos. Não adianta você dizer que as pessoas não têm problemas. Às vezes, uns têm problemas por falta de dinheiro, outros por excesso dele, mas todos têm problema. Aquele que tem muito dinheiro pode ter problema de saúde, pode ter problema de relação familiar, uma série de outros problemas. Todos temos problemas. Agora, uma coisa que eu posso dar como bom conselho é fazer o que estamos fazendo aqui. É estudar, trabalhar a serviço do bem comum, entendeu? Auxiliar de preferência sempre, todos os dias, se necessário for. Porque aí não sobra tempo para você pensar coisas indevidas. Você está ocupando o seu tempo com utilidade. Então, seu tempo está sendo útil, não jogado fora, como muitos fazem. Nada contra, né, as pessoas se divertirem, aquele que gosta de tomar uma cervejinha lá, um final de semana, tudo bem. Agora, passar a semana inteira, o mês inteiro, né, se embriagando à noite, isso leva alguém a algum lugar, a um vazio tremendo. Além de fazer falta no bolso, né, porque o consumo é caro, as coisas são caras, gasta muito dinheiro, está destruindo a sua saúde, não vale a pena. Ocupe o seu tempo com coisas realmente que somem. Sou a porta de sua sustentação, conserve-me limpo. Isso aí é o nosso estômago, é você falando para o seu estômago. Posso trabalhar com segurança, não me incline à desordem, ou seja, não se empaturre realmente à noite, né? A pessoa vai dormir, aí tem que comer logo uma feijoada para dormir. Ora, o seu organismo vai ter que trabalhar muito mais, meu amigo, minha amiga. Então você está se autodestruindo. Muitas vezes clama você contra a caristia e despende somas consideráveis para desajustar-me às funções e conturbar-me ao serviço. Ou seja, você reclama dos preços, mas em compensação come coisas que não convêm em excesso. Não me encha de excesso, carregando peso desnecessário. É possível que venhamos a cair hoje mesmo. Então isso aqui é uma leitura, né, que nós estamos fazendo com relação ao nosso estômago. É você falando para o seu estômago e ele respondendo, né? Trate-me com educação, com moderação, com respeito, porque eu vou fazer a minha parte, mas você também tem que se ajudar, não é? Se eu vou me entupir de coisas pesadas, como é que eu vou dormir um sono tranquilo? Vou ter pesadelo, certamente, uma série de outros problemas.
Não me faça depósito de condimento demasiado. Obedecendo às leis orgânicas, transmitirei ao seu próprio sangue os venenos que você me impuser. É isso aí. André Luiz nos chama uma atenção sobre isso, né? Em que a gente tem que ser moderado, tanto na nossa alimentação, como na nossa própria maneira de ser, né? Então, é que a gente tem que respeitar, como falou aqui o Pedrosa, o nosso corpo. Porque ele que é o depositório, né? É ele que está recebendo o nosso espírito para que a gente possa caminhar no sentido do crescimento espiritual. Então, nós temos que ter o corpo são para a mente estar sã. Não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei a sua própria cabeça. Claro. Aí você vai perder o juízo, não é? Aí você não vai ter condições de gerir a sua própria vida, né? Porque você vai estar sobre o efeito do álcool. E o que você pode fazer sem que você não esteja, né, ciente daquilo que você está fazendo ou não, né? Você pode ter consequências muito desagradáveis. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. Porque pequena draga para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. É outro alerta que o André Luiz nos dá, né? Porque nós temos várias maneiras, né, de tranquilizar o nosso espírito. Às vezes tem pessoas que precisam, mas tem que saber dosar esse remédio para ser eficiente para uma noite de repouso. Mas se a gente começar a ficar dependente disso e só conseguir estar com dose exagerada, nós podemos, como diz aqui, né, nos levar a óbito. Outra coisa que ele disse: não desejo nem posso alimentar-me exclusivamente com recursos celestes. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio. É claro, aí você tem que saber o que é importante para manter a sua saúde, né? A gente não vai deixar de comer pensando em ter um equilíbrio, né? Estar mais propenso a estar, vamos dizer assim, errando menos, se ligar ao alto astral, né? Se desligar do alimento. Não, o corpo precisa do alimento, né? Mas tudo em dose certa. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Tenho comigo a chave da sua própria harmonia. Os excessos, sempre evitar os excessos, não tem como, né? E isso aqui a gente, porque serve para mim, por exemplo, né? Eu tenho que ter esse discernimento, né? De que não devo abusar, mesmo porque eu já tenho idade e eu tenho que me conter, né? E não me diga que morrerá de fome porque não disponha de mesa lauta. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Não ouvide que a maior parte das enfermidades vem do prato abundante e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. O que o André Luiz diz, que tem muita gente, eu preciso comer, senão vou morrer. Mas tudo com moderação, né? A gente tem que entender que o nosso corpo, né, é onde que o nosso espírito vai atuar, e ele estando são, nos vai dar condições de viver mais, né, ter mais oportunidade do crescimento espiritual. Luiz Borges, denodado tarefeiro da Causa Espírita de São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se rebuliço. Populares e guardas, assobios e exclamações. Pobre moço, desconhecido e armado, foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro, sobraçava de mão encostado ao peito. Era o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com que ele se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpa, foi casual, rogou o jovem padre. Policiais, contudo, retinham-no furioso. Luiz Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume chamuscado e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E ante assombro geral, leu na página aberta as belas referências do capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse: Pedro,
Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a gente vai lembrar aqui, né, que essa pergunta foi feita uma vez ao Chico. E uma senhora falou assim, eu já perdoei tanto meu marido, meu filho, pelas coisas que eles me fizeram. Pergunta ao Emmanuel o que eu tenho que fazer. Aí o Chico veio como resposta. É para você perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Ou seja, para perdoar. Simplesmente perdoar cada ofensa. E aí, é claro que com essa leitura, o Borges teve o entendimento de que a sugestão dada foi para que ele perdoasse. Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado no processo de herança e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Oh, que história bonita, né? Olhem só como a providência divina age, né? Ele estava ali para cometer um assassinato do próprio irmão. E aí ele se equivocou e dispara um tiro, que vai ser numa pessoa que estava lá com o Evangelho. Abrindo o Evangelho veio a resposta do perdão. Gente, parece que a história da carochinha não é não. As coisas acontecem dessa maneira. E nós temos que estar sempre atentos à espiritualidade. Por isso Jesus nos disse, vigiai e orai. Nós temos que vigiar nossas ações sempre para errar menos. E orar para a gente ter justamente a ajuda da espiritualidade. Jesus manda seus emissários de luz para nos intuir. Então a gente tem que ter muita fé, orar muito e ter retidão nas nossas atitudes, porque o Borges, né, ali foi um instrumento de Deus para aquele homem, para que ele acordasse, para ele ter a chance de não cometer o assassinato e também para chamar a atenção dele da importância do perdão. Essa foi uma grande lição para nós também, porque, como eu disse, parece uma historinha, mas as coisas acontecem dessa forma. Então, que a gente esteja sempre atento, orando, né, e vigiando as nossas atitudes, mas que a ajuda do alto vem sempre ao nosso favor. Muito bem, Ilza, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Disciplina ou arrependimento? Escolha. Simplesmente escolha. A dor da disciplina ou a do arrependimento? A afirmação é forte, é dura, mas há situações em que precisamos de certo tratamento de choque. Alguém chega para a consulta médica e ouve a expressão clara do profissional. Ou o senhor ou a senhora muda seus hábitos ou não terá mais muitos anos de vida. Em outras situações, pode vir a advertência. Ou você passa a ter hábitos mais saudáveis de vida, ou voltará a adoecer seriamente. São alguns exemplos do que seria na prática essa escolha. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Talvez a palavra dor neste contexto nos assuste. Porém, vejamos que todo investimento em disciplina, inicialmente, nos traz certo inconveniente, um certo sacrifício. Sair da inércia, mudar um hábito por vezes de décadas, exige um esforço grande. Abandonar um modo de viver desequilibrado, passando a nos vigiarmos diariamente, é um trabalho cansativo. Muitos começamos e logo desistimos. Por isso, a importância da disciplina que nos coloca num sistema, num método de repetição e de verificação sistemáticos. A disciplina é que nos faz anotar metas no tempo. Por exemplo, quando nos propomos a perder peso durante um processo de mudança de hábitos alimentares e de abandono do sedentarismo. De que maneira mudaremos nosso ritmo de vida? Que alimentos vamos incluir lentamente em nossa dieta? E quais poderemos reduzir ou eliminar o consumo dia após dia?
de maneira que dentro de 6 meses ou 1 ano possamos perceber alguma mudança em nós. É trabalho da disciplina. Quanto à dor do arrependimento, todos a conhecemos bem. Se eu tivesse me esforçado, se eu tivesse feito o que o médico recomendou, se eu tivesse cuidado melhor de mim. São algumas das frases que ouvimos da nossa consciência depois que as coisas saem dos trilhos e parece não ter mais jeito. Alguns de nós só entenderemos que o esforço da disciplina vale a pena depois de um grande susto. Ou depois que não há mais tempo para refazer o caminho nesta encarnação. E isso não diz respeito apenas a hábitos relacionados ao corpo. Vale também para todos os que dizem respeito à alma. Quantas decisões postergamos durante a existência por preguiça, por acreditarmos que daria muito trabalho, e acabamos abdicando de realizações importantes. Chegamos ao final da vida e lá vem o sentimento de arrependimento batendo forte. Poderíamos ter empregado disciplina para vigiar nossos pensamentos, disciplina para ter cuidado melhor das relações mais próximas, disciplina para ter estudado mais e aproveitado tantas preciosas oportunidades. Quantos adentraremos o mundo dos espíritos no entardecer da encarnação, colecionando arrependimentos? Vejamos que sempre foram escolhas: disciplina ou arrependimento. Ainda são. A cada um de nós compete fazer algumas. Pensemos bem nisso. Pensemos se não vale o esforço, se não vale o investimento desde agora, desde já. Uma vez mais disciplinados e conquistando essa virtude, com certeza a dor poderá nos chegar bem mais suave. Que tal fazermos hoje a nossa melhor escolha? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Portanto, devemos pensar sempre no que vamos falar. As palavras auxiliam, mas também destroem. Por isso Cristo disse-nos para termos cuidado com o que sai da boca, não com o que entra, mas com o que sai, porque isso contamina o homem, dependendo da nossa maneira de expressar. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Eu só posso agradecer a Deus por estar aqui nesse momento, estudando o Evangelho de Jesus, vendo uma lição tão bonita como essa que nós vimos agora, sobre o perdão. Que isso cale fundo no nosso coração, no nosso pensamento, que a gente aprenda realmente, com todos os ensinamentos de Jesus, ter a responsabilidade de nos fazer crescer espiritualmente, porque é essa a grande missão que temos cada um de nós, o nosso objetivo de aproveitar a reencarnação. Que Jesus nos abençoe e peço a Deus que traga a paz para todos nós, para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. É isso mesmo, Isa. Vamos perdoar, meus irmãos, porque é uma questão de inteligência, como sempre falo. Quando você perdoa, você se liberta. Não perdoando, você fica algemado, né? Fica preso à pessoa. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.